A brutalidade de seu marido e sogra a esmagou. Mas o que eles não esperavam era que, de toda a escuridão, uma faísca surgiria, pronta para incendiar tudo. Catarina ajustava o vestido de noiva nervosamente em frente ao espelho. Suas mãos tremiam, mas seu sorriso refletia a esperança de alguém que acreditava estar começando o capítulo mais feliz de sua vida. Os votos trocados horas antes ainda ecoavam em sua mente. Prometo te amar e respeitar na saúde e na doença. André, com sua postura segura e voz firme, havia garantido que sempre estaria ao seu lado. Mas essa promessa, que ainda a fazia suspirar, estava prestes a ser quebrada da forma mais brutal. Ao chegarem na casa que agora dividiriam, uma residência ampla mas lúgubre, pertencente a Dona Rosa, a mãe de André, a atmosfera já parecia pesada. Dona Rosa os recebeu com um abraço frio e um olhar calculista dirigido a Catarina, que não passou despercebido. Espero que você tenha claro, Catarina, que nesta casa as coisas são feitas à minha maneira, disse Dona Rosa, quebrando o breve silêncio. André não disse nada. Pelo contrário, assentiu com uma careta quase imperceptível, como se a declaração fosse a coisa mais natural do mundo. Catarina riu nervosamente, tentando suavizar o momento. Claro, Dona Rosa, estou feliz por estar aqui e aprender como as coisas são feitas. Mas antes que ela pudesse terminar, Dona Rosa a interrompeu com um gesto de desdém. Não quero que você diga, quero que você demonstre. A frieza em seu tom deixou claro que aquela casa não seria um lar acolhedor. Naquela noite, Catarina tentou conversar com André sobre o quão desconfortável ela se sentia, mas ele reagiu de forma inesperada. Por que você tem que complicar as coisas? Ele resmungou enquanto jogava a jaqueta no sofá. Minha mãe está sendo gentil em nos deixar morar aqui. Você poderia demonstrar um pouco de gratidão. André, eu só senti que ela foi um pouco dura comigo. Só queria te dizer. Catarina respondeu, tentando manter a calma. André soltou uma risada seca, sempre fazendo um drama de tudo. Essa frase, embora simples, a atingiu como uma martelada no peito. Naquela noite, Catarina dormiu com a sensação de que algo em André havia mudado, como se o homem com quem ela se casara tivesse desaparecido. Os dias que se seguiram confirmaram seus medos. Dona Rosa impunha regras para tudo, desde o que Catarina deveria cozinhar até a roupa que podia usar. Cada sugestão era acompanhada de críticas mordazes. Essa blusa é muito apertada. Não quero que os vizinhos pensem que temos uma... Dona Rosa fez uma pausa, deixando o silêncio insinuar o pior. Uma o quê? Perguntou Catarina com um nó na garganta. Você entende o que quero dizer. Não me faça dizer em voz alta. Cada palavra era como uma adaga, e André nunca intervinha. Pelo contrário, parecia apoiar a mãe, aumentando as exigências para Catarina. Uma tarde, enquanto Catarina lavava a louça, ouviu André e Dona Rosa conversando na sala. Ela precisa aprender o lugar dela, dizia Dona Rosa. Ela vai, só precisa de tempo, respondeu André, embora houvesse um toque de impaciência em seu tom. Catarina sentiu o calor subir às suas bochechas. O lugar dela? O que isso significava? Nos meses seguintes, ela entendeu com dolorosa clareza. André começou a exigir que ela largasse o emprego de secretária, dizendo que não era apropriado que sua esposa trabalhasse enquanto ele lidava com as responsabilidades da casa. O dia em que ela entregou sua demissão foi um dos mais humilhantes de sua vida. Seu chefe, um homem amável que confiava em seu profissionalismo, tentou convencê-la a ficar. Catarina, você é uma das melhores secretárias que já tivemos. Tem certeza de que é isso que quer? Ele perguntou com preocupação. É o melhor para o meu casamento.
Ela respondeu com um fio de voz, embora as lágrimas ameaçassem traí-la. Naquela noite, Dona Rosa celebrou sua demissão com um comentário venenoso. Finalmente você entendeu como um casamento de verdade funciona. Agora sim você pode se chamar de esposa. Quando Catarina tentou se defender, André explodiu pela primeira vez. Cale-se, Catarina. Você sempre tem que estragar tudo com suas reclamações. Minha mãe está certa. Você deveria aprender a ser mais grata. As palavras ecoaram na sala, deixando Catarina congelada pelo impacto. Mas o golpe emocional mais duro veio quando Dona Rosa acrescentou com um sorriso cínico: uma mulher que não sabe obedecer ao marido não merece respeito. Essa frase ficou tatuada em sua mente, repetindo-se como um eco venenoso enquanto ela subia para o quarto que dividia com André. Naquela noite, enquanto ele dormia tranquilamente ao seu lado, Catarina chorou em silêncio. Ela havia imaginado um futuro de amor e companheirismo, mas agora estava presa em um pesadelo. Os dias se transformaram em semanas, e o controle de André e Dona Rosa se tornou sufocante. Catarina se viu reduzida a uma sombra da mulher que um dia foi. Quando ela tentou compartilhar seu sofrimento com uma velha amiga, esta a olhou incrédula. Catarina, você precisa sair daí. Isso não é normal. Mas André havia sido claro. Se Catarina falasse com alguém sobre o que estava acontecendo na casa, enfrentaria consequências. Uma noite, após uma discussão especialmente violenta, André a deixou chorando no chão da cozinha, enquanto Dona Rosa observava da soleira da porta com um sorriso satisfeito. Catarina cerrou os dentes. Sentiu que algo dentro dela se partia, mas também uma pequena faísca começava a arder. Ela não sabia como, mas tinha que sair daquela casa antes que o lugar a destruísse completamente. Os dias seguintes foram uma espiral descendente de humilhações e abusos. Catarina, sempre com um sorriso forçado, tentava não dar sinais de fraqueza, mas a atmosfera na casa se tornava mais hostil a cada dia que passava. Dona Rosa encontrava novas formas de menosprezá-la, enquanto André, cada vez mais distante, reforçava o controle que exercia sobre ela. Uma manhã, Dona Rosa convocou Catarina para a sala, enquanto André observava de seu lugar habitual no sofá. O semblante de Dona Rosa era severo, quase triunfante. Quero falar com você sobre algo muito importante, disse, fazendo uma pausa deliberada para aumentar a tensão. Catarina assentiu, tentando esconder o nervosismo. Não posso mais tolerar sua falta de respeito por esta família. Você não sabe limpar bem, cozinha mal e, para piorar, não sabe se comportar como uma esposa. Eu faço o meu melhor, Dona Rosa. Sempre tento. Catarina começou a justificar seu esforço, mas foi bruscamente interrompida. Tentar não é suficiente, esbravejou Dona Rosa, batendo na mesa com a mão. Se você não consegue atender às expectativas desta casa, talvez devêssemos reconsiderar seu lugar aqui. Catarina buscou André com o olhar, esperando alguma palavra de apoio. Mas ele não disse nada, apenas encolheu os ombros enquanto bebia um gole de café. Mamãe está certa, ele disse finalmente. Você deveria se esforçar mais, Catarina. Foi como se o chão desaparecesse sob seus pés. Em vez de protegê-la, André havia decidido se aliar à mãe. Catarina sentiu a raiva começar a arder dentro dela, mas não teve a oportunidade de responder. Dona Rosa já estava se levantando, virando-lhe as costas em um gesto de total desdém. Naquela mesma tarde, André organizou uma pequena reunião com alguns amigos em casa. Catarina não foi autorizada a dar sua opinião sobre o evento, nem foi informada com antecedência. A tarefa de cozinhar e preparar tudo caiu exclusivamente sobre ela, enquanto Dona Rosa supervisionava cada movimento com comentários mordazes. Não vai estragar,
disse Dona Rosa, enquanto observava Catarina misturar a massa de um bolo. Esta é sua chance de provar que tem algum valor. Quando os convidados chegaram, Catarina fez o possível para ser amável e cordial, embora o cansaço e a tristeza a dominassem. No entanto, a noite deu uma guinada humilhante, quando um dos amigos de André fez um comentário inapropriado sobre o vestido de Catarina, insinuando que era muito simples. Parece que não a deixam gastar com roupas, hein? Disse o homem com um sorriso zombeteiro, provocando risos entre os presentes. Catarina sentiu seu rosto se inflamar de vergonha. Mas antes que pudesse responder, André acrescentou com uma risada seca. Não é que ela tenha muito senso de estilo, né? As gargalhadas ecoaram na sala, e Catarina teve que se desculpar rapidamente, alegando que precisava verificar algo na cozinha. Ela fechou a porta atrás de si. Suas mãos tremiam enquanto ela se agarrava à beirada da pia. As lágrimas começaram a cair silenciosamente, mas um barulho atrás dela a assustou. Era Dona Rosa. Espero que você não esteja pensando em fazer um escândalo, disse com um sorriso irônico. Seria tão vergonhoso para André. Catarina mordeu o lábio para não responder. Ela estava presa em uma rede que não sabia como desatar. Cada vez que tentava se levantar, eles a afundavam mais. Naquela noite, quando todos já haviam ido embora e a casa estava em silêncio, Catarina confrontou André. Por que você permitiu que eles me humilhassem assim? Ela perguntou com a voz embargada. André, que já estava meio adormecido, olhou para ela com irritação. Não faça drama com isso. Foi só uma brincadeira. Pare de ser tão sensível. Não foi uma brincadeira. Você foi cruel. Catarina replicou, sua voz subindo um pouco mais do que o habitual. André se levantou bruscamente, seus olhos escuros e frios como ela nunca os tinha visto antes. Abaixe a voz, ele disse em tom ameaçador. Não me faça perder a paciência. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Catarina recuou, percebendo que qualquer resistência poderia levar a consequências ainda piores. Naquela noite, enquanto ele dormia, ela ficou acordada, olhando para o teto e se perguntando como havia chegado àquele ponto. O ciclo de humilhações e abusos continuou por semanas, até que um dia, enquanto Catarina limpava a casa, encontrou uma carta que Dona Rosa havia deixado sobre a mesa. Era um convite para um evento de caridade do qual André e Dona Rosa seriam anfitriões. Você não vai, é claro, disse Dona Rosa ao notar que Catarina estava olhando para a carta. Esse tipo de evento não é para alguém como você. A humilhação era constante, mas Catarina sabia que algo dentro dela estava mudando. Cada palavra cruel e cada gesto desdenhoso alimentavam uma faísca que começava a arder dentro dela. Naquela noite, enquanto observava a casa vazia da varanda, Catarina jurou que encontraria uma saída. A faísca que começava a arder dentro de Catarina cresceu rapidamente. No entanto, cada tentativa de se rebelar contra a opressão encontrava um muro implacável. André se tornou um homem que ela mal reconhecia, e Dona Rosa, com sua atitude controladora, parecia determinada a destruir qualquer vestígio da autoconfiança que Catarina já teve. Uma noite, enquanto Catarina preparava o jantar, André chegou mais cedo que o habitual. Seu humor estava sombrio, e o peso das tensões diárias parecia estar sobre seus ombros. Dona Rosa, como sempre, estava sentada no sofá observando cada movimento de Catarina. A comida está atrasada, disse André, deixando a maleta cair no chão com força. Estou terminando. Só preciso de mais alguns minutos, respondeu Catarina com cautela. Mas seu tom, aparentemente calmo, não acalmou André. Ele se levantou bruscamente e se aproximou do fogão, olhando com desprezo para o ensopado que fervia na panela. É sempre a mesma coisa com você,
Você não consegue fazer algo tão simples como isso corretamente. Catarina sentiu seu coração acelerar. André, estou fazendo o meu melhor. Ele não a deixou terminar. Em um acesso de fúria, ele derrubou a panela, fazendo com que o ensopado se derramasse pelo chão. O barulho do metal batendo nas lajotas ecoou por toda a casa. Catarina recuou. Suas mãos tremiam enquanto ela tentava conter as lágrimas. Dona Rosa observava da sala, seu rosto inexpressivo, como se tudo fizesse parte de um espetáculo que ela já havia visto muitas vezes. Limpe, ordenou André em um tom gelado. Catarina caiu de joelhos no chão e começou a recolher os restos do ensopado com um pano. Suas mãos estavam cobertas de comida quente, e a dor física apenas se somava ao peso emocional que ela carregava. Enquanto ela limpava, uma lágrima caiu no chão, misturando-se com a bagunça ao seu redor. Pare de chorar. Você está agindo como uma criança, disse André antes de sair da cozinha, deixando Catarina sozinha com sua dor. Dona Rosa, que havia permanecido em silêncio o tempo todo, finalmente falou. Se você não aprender a lidar com um homem, vai acabar sozinha e sem nada. Naquela noite, Catarina não conseguiu dormir. Ela ficou sentada na beirada da cama, olhando para as marcas em suas mãos do contato com o ensopado quente. As palavras de Dona Rosa e André ecoavam em sua mente, mas algo dentro dela estava começando a se fortalecer. Na manhã seguinte, Catarina decidiu que precisava falar com alguém. Ela pensou em Teresa, sua mãe, mas André havia proibido qualquer contato com sua família. Eles são uma má influência, ele havia dito mais de uma vez. No entanto, dessa vez, ela ignorou suas ordens. Quando André saiu de casa, Catarina se trancou no quarto e discou o número de Teresa. Teresa? O que foi? A voz de Teresa soou preocupada do outro lado da linha. Mamãe, disse Catarina, mas sua voz falhou. Ela não conseguiu continuar. O que eles fizeram com você? Perguntou Teresa em um tom urgente. As palavras começaram a sair de Catarina como uma corrente imparável. Ela falou sobre as humilhações, os gritos, os olhares desdenhosos de Dona Rosa e o controle sufocante de André. Você precisa sair daí, filha. Você não pode continuar vivendo assim, disse Teresa com firmeza. Não posso, mamãe. Ele me encontraria. E você? Não quero te colocar em perigo. Teresa, me escute bem. Nenhum homem tem o direito de te tratar dessa forma. Não importa o que você tenha que fazer. Você precisa encontrar uma maneira de escapar. O medo ainda era mais forte que a determinação, mas aquela ligação plantou uma semente no coração de Catarina. Naquela noite, enquanto André dormia, ela se sentou em frente ao computador e começou a procurar informações sobre centros de ajuda para mulheres em situação de violência. No entanto, André logo percebeu que algo estava mudando em Catarina. Uma noite, quando ele voltou mais tarde do que o habitual, a encontrou revisando alguns documentos na mesa. O que você está fazendo? Ele perguntou com suspeita. Nada, só estou organizando algumas coisas. Catarina respondeu rapidamente, tentando esconder as folhas. André não se convenceu. Ele pegou os papéis e começou a revisá-los. Eram folhetos de apoio legal e psicológico. Seu rosto se contorceu em uma mistura de fúria e zombaria. Então agora você está planejando me deixar? Ele disse, jogando os papéis no chão. Você acha que pode ir embora sem consequências? Catarina sentiu o medo paralisá-la, mas conseguiu responder. Eu só queria me informar. Não significa nada. É bom que não signifique, ele esbravejou, porque se você tentar algo, eu garanto que você vai se arrepender. Essa ameaça foi a gota d'água. Naquela noite,
Catarina começou a planejar sua fuga. Ela guardou alguns de seus pertences em uma pequena mala que escondeu no armário. Ela sabia que não podia esperar muito tempo. Alguns dias depois, durante uma discussão particularmente violenta, André a empurrou contra a parede. O impacto a deixou atordoada, mas também acendeu uma determinação que ela nunca havia sentido antes. Naquela mesma noite, ela esperou que todos fossem dormir. Pegou sua mala e saiu de casa com o coração batendo a 1000 por hora. Com o pouco dinheiro que havia conseguido esconder, ela pegou um táxi para a casa de Teresa. Quando chegou, sua mãe a recebeu de braços abertos, mas ao ver as marcas no rosto e nos braços de Catarina, ela não conseguiu conter as lágrimas. Isso acabou, filha. Eu não vou permitir que você volte para aquele homem, disse Teresa com a voz firme. Pela primeira vez em muito tempo, Catarina sentiu um vislumbre de esperança. Mas ela sabia que a batalha estava apenas começando. Antes de continuarmos, queremos saber mais sobre você. De onde você está nos assistindo? Deixe um comentário com o nome da sua cidade ou país. Gostaríamos muito de saber de onde vêm essas histórias. Teresa, ao ver o estado de Catarina, não perdeu tempo. Ela a ajudou a lavar as feridas e lhe deu roupas limpas. Enquanto isso, os pensamentos de Catarina eram um turbilhão de medo, raiva e vergonha. Ela sabia que André não ficaria parado ao descobrir que ela havia ido embora. Mamãe, ele não vai deixar isso quieto. Ele vai vir me procurar, disse Catarina com a voz trêmula, olhando para a porta como se André pudesse entrar a qualquer momento. Teresa, com uma mistura de amor e determinação nos olhos, respondeu: Que ele tente. Você não está sozinha, filha. Eu não vou deixar ninguém te machucar de novo. Naquela noite, Teresa sentou-se ao lado de Catarina e ouviu tudo o que sua filha havia suportado. Cada golpe, cada insulto, cada humilhação. A raiva de Teresa era palpável, mas ela não queria demonstrar muito, pois sabia que Catarina estava à beira de um colapso. Faremos isso juntas, Catarina. Vamos procurar ajuda. Não permitiremos que eles continuem te destruindo. Na manhã seguinte, Teresa acompanhou Catarina a um hospital no bairro. Catarina tentou cobrir as marcas em seu rosto com um lenço, mas os olhos atentos das enfermeiras captaram imediatamente o que estava acontecendo. A senhora é a paciente? Perguntou uma das enfermeiras, apontando para as marcas. Catarina assentiu lentamente. Por favor, me acompanhe. O médico que a atendeu fez perguntas detalhadas, mas Catarina mal conseguia responder. Quando o médico sugeriu fazer um boletim de ocorrência, Catarina hesitou. Eu não posso, doutor. Se André descobrir que eu fui à polícia, é seu direito, Catarina. E também é necessário para te proteger, disse Teresa, segurando a mão da filha. Finalmente, Catarina concordou. Com o relatório médico em mãos, Teresa levou Catarina a uma organização que ajudava mulheres em situações de violência doméstica. Lá, elas conheceram um advogado chamado Manuel, que as recebeu com amabilidade e profissionalismo. Catarina, você não está sozinha nisso. Existem leis que a protegem, e meu trabalho é garantir que você tenha justiça, disse Manuel, fazendo anotações enquanto Catarina contava sua história. Sim, estava sua história. Manuel explicou que precisavam reunir provas sólidas para apresentar uma denúncia formal contra André. Você tem mensagens, fotos, algo que possamos usar? Ele perguntou. Catarina pensou em seu telefone, onde ela havia guardado algumas mensagens de André que mostravam seu lado mais controlador e ameaçador. Ela também se lembrou das vezes em que tentou tirar fotos das marcas em sua pele, mas as havia apagado com medo de que André as descobrisse. Eu tenho algumas mensagens, mas não muitas fotos, disse Catarina
em tom de culpa, como se não tivesse feito o suficiente para se defender. Não se preocupe, respondeu Manuel com um sorriso tranquilizador. Com as mensagens e seu testemunho podemos começar. Enquanto isso, Teresa assumiu o controle. Ela foi à casa de Dona Rosa, enquanto Catarina permanecia no abrigo temporário oferecido pela organização. Ao chegar, ela bateu na porta com força, e Dona Rosa a recebeu com uma expressão de desprezo. "O que você está fazendo aqui? Declaro que Catarina nunca mais vai voltar", disse Teresa com firmeza, sem dar espaço para réplica. Dona Rosa soltou uma risada zombeteira. "Você não decide isso. André é o marido dela e ela pertence a ele." As palavras de Dona Rosa fizeram o sangue de Teresa ferver. Ela deu um passo em direção a ela e a apontou com um dedo acusador. "Me escute bem, Dona Rosa. Minha filha não pertence a ninguém, nem a você, nem a esse covarde do seu filho. E se eles tentarem se aproximar dela, terão que se ver comigo e com a justiça." Dona Rosa, surpresa com a atitude de Teresa, tentou manter a compostura. "Não fale de justiça. Você não sabe com quem está se metendo. Não me importa quem você seja ou o que você pensa que pode fazer. Desta vez, Catarina não está sozinha." Teresa virou as costas e saiu de casa sem esperar uma resposta. Ela sabia que as palavras de Dona Rosa eram mais do que simples ameaças, mas estava determinada a proteger sua filha a todo custo. De volta ao abrigo, Catarina trabalhava com Manuel para fortalecer seu caso. Cada mensagem de texto, cada testemunha disposta a falar sobre o que havia presenciado naquela casa, era uma peça do quebra-cabeça. Eles até conseguiram entrar em contato com uma vizinha que havia ouvido gritos constantes e estava disposta a testemunhar. No entanto, a calma momentânea foi quebrada. Uma noite, quando André apareceu na casa de Teresa, batendo na porta com fúria. "Eu sei que ela está aqui, Teresa. Me deixe entrar", ele gritou, enquanto a porta tremia a cada batida. Teresa se aproximou da porta, mas não a abriu. Em vez disso, ela falou com a voz firme do outro lado. "Vá embora, André. Catarina não é mais sua para controlar. Você não tem o direito de me separar da minha esposa." Ele vociferou, cada vez mais alterado. "Você mesmo se encarregou de destruir esse direito. Agora vá embora antes que eu chame a polícia." André praguejou em voz alta e finalmente se afastou, mas não sem deixar uma última ameaça. "Isso não acaba aqui, Teresa." Dentro de casa, Catarina ouvia tudo de um canto, com lágrimas rolando pelo seu rosto. "O que eu fiz para merecer isso, mamãe?" Ela perguntou entre soluços. "Não é o que você fez, filha. É o que eles são. Mas isso vai acabar, eu prometo." Catarina sabia que o caminho para a liberdade seria longo. Mas pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que não estava enfrentando tudo sozinha. Dona Rosa estava sentada na sala, sua expressão rígida como sempre, quando André invadiu a casa, enfurecido. Ele bateu à porta, jogando as chaves no sofá. "Eu tive que ir na casa da Teresa como um maldito criminoso porque a Catarina fugiu." Ele resmungou, sua voz cheia de raiva. Dona Rosa olhou para ele com desaprovação, embora mantivesse seu tom frio. "Eu te disse que ela era fraca. Você não me ouviu quando insisti que ela precisava de disciplina." "Disciplina?" André riu amargamente, apoiando as mãos nos quadris. O que ela precisava era de alguém que a controlasse desde o início. Dona Rosa se levantou calmamente, alisando a saia de seu vestido. "E é isso que faremos agora. Se Catarina quer brigar, ela terá que entender quem manda." Naquele momento, Dona Rosa pegou o telefone e discou um número. Catarina não sabia que, a partir daquele instante, Dona Rosa e André começavam a preparar um contra-ataque legal e emocional para recuperar o controle. Enquanto isso,
No abrigo onde Catarina estava sob proteção, Manuel, o advogado, estava revisando os documentos que Teresa havia trazido da casa de Dona Rosa. Entre eles, havia uma cópia da certidão de casamento e várias contas em nome de André, que mostravam o nível de controle financeiro que ele tinha sobre Catarina. Isso mostra que ele a mantinha completamente dependente financeiramente, disse Manuel, apontando para as contas. É importante para reforçar seu caso. Catarina assentiu, mas seu rosto estava cheio de dúvidas. E se não for suficiente? André é muito manipulador e Dona Rosa... Ela parou, sua voz tremendo ao se lembrar das palavras venenosas de sua sogra. Manuel apoiou uma mão na mesa para chamar sua atenção. Catarina, vamos vencer isso, mas eu preciso que você confie em mim e seja forte. Não podemos permitir que eles te intimidem mais. Teresa, por sua vez, não conseguia ficar tranquila. Ela decidiu confrontar Dona Rosa diretamente. Vestida com determinação, ela chegou à casa que tanto odiava, mas desta vez com o respaldo de saber que Catarina estava a salvo, mesmo que temporariamente. Dona Rosa abriu a porta com um sorriso cínico. Ah, Teresa, você veio devolver minha nora? Não, Dona Rosa. Vim deixar claro que se vocês se atreverem a se aproximar de Catarina novamente, enfrentarão as consequências legais. Legais? Dona Rosa soltou uma risada sarcástica. O que você vai saber disso? O suficiente para saber que eu tenho o relatório médico, as mensagens de André e testemunhas dispostas a falar no tribunal. Então não subestime o que eu posso fazer, respondeu Teresa com firmeza, sua voz carregada de uma força que Dona Rosa não esperava. Pela primeira vez, Dona Rosa pareceu desconfortável, mas rapidamente recuperou a compostura. Você não me intimida, Teresa. Esta não é sua batalha. Talvez não seja minha batalha, mas é minha filha. E ninguém vai machucá-la enquanto eu estiver viva. Antes que Dona Rosa pudesse responder, Teresa se virou e foi embora, deixando Dona Rosa com uma mistura de fúria e preocupação. Catarina não tinha certeza do que esperar quando seu caso chegasse ao tribunal. Os dias que se seguiram foram uma mistura de esperança e medo. Manuel trabalhava incansavelmente, reunindo provas e preparando o testemunho de Catarina. No dia do julgamento, Catarina estava nervosa, mas a presença de Teresa e Manuel lhe deu a força que ela precisava para entrar na sala. André e Dona Rosa já estavam lá, seus rostos tensos enquanto seus advogados falavam em voz baixa. Quando Catarina subiu ao púlpito, os olhos de André a perfuraram, mas ela decidiu não se deixar intimidar. Com a voz trêmula no início, ela começou a relatar os meses de abuso, controle e humilhações que havia sofrido. Ele tirou meu emprego, minha independência e minha dignidade. Ele me fez sentir que eu não valia nada, disse Catarina, seus olhos cheios de lágrimas, enquanto olhava para o juiz. Mas o mais doloroso foi que ele nunca me defendeu das humilhações de sua mãe. Dona Rosa se remexeu desconfortável em sua cadeira enquanto André tentava interromper, mas seu advogado o impediu. Quando o advogado de André tomou a palavra, ele tentou pintar Catarina como uma mulher problemática e exagerada. Não é verdade que, em várias ocasiões, a senhora reclamou de coisas triviais, como o menu do jantar? Ele perguntou, tentando trivializar seu sofrimento. Catarina manteve a calma. Reclamar de algo trivial não justifica os golpes, os insultos e o controle constante. O testemunho de Catarina foi apoiado pelo relatório médico e pelas mensagens de André que Manuel apresentou como provas irrefutáveis. Ele também chamou a vizinha como testemunha, que confirmou ter ouvido gritos e discussões constantes na casa. Quando o juiz suspendeu a sessão, Catarina sentiu que finalmente havia feito algo por si mesma, mas o resultado ainda era incerto.
A tensão no tribunal era palpável quando o juiz retomou a sessão. Catarina sentou-se ao lado de Manuel, que folheava alguns documentos com uma expressão séria, mas confiante. Na frente deles, André e Dona Rosa pareciam menos seguros do que haviam demonstrado no início do julgamento. Seus advogados discutiam em voz baixa, sussurrando possíveis estratégias, mas a evidência contra eles começava a se acumular como uma muralha impossível de superar. Quando o juiz tomou a palavra, ele pediu aos advogados de ambas as partes que apresentassem seus argumentos finais. O abuso psicológico, físico e emocional não é uma questão trivial, senhor juiz. As mensagens, o relatório médico e os testemunhos demonstram um padrão de controle e violência que danificou profundamente minha cliente, disse Manuel com a voz firme, apontando para Catarina. O que ela precisa não é apenas de justiça, mas de proteção para garantir que nunca mais seja submetida a este tipo de sofrimento. O advogado de André, por outro lado, tentou minimizar os fatos, alegando que as acusações eram exageradas e que Catarina simplesmente não sabia se adaptar à dinâmica de uma família tradicional. Meu cliente é um homem trabalhador, senhor juiz. A única coisa que ele fez foi tentar manter a ordem em seu lar, algo que sua esposa interpretou erroneamente como controle. André assentiu de seu assento, mas o juiz não pareceu convencido. Seu olhar permaneceu fixo nos documentos à sua frente, e em seus olhos podia-se adivinhar uma mistura de incredulidade e desaprovação em relação aos argumentos da defesa. Finalmente, foi a vez de Catarina dar sua declaração final. Ela se levantou com as mãos trêmulas, mas ao olhar para Teresa, que sorria para ela do fundo da sala, sentiu uma onda de força. Eu não estou aqui para me vingar nem para machucar ninguém. Estou aqui porque preciso recuperar minha vida. Por meses eu vivi com medo, sentindo que tudo o que eu fazia estava errado. Eles me fizeram acreditar que eu não valia nada. Mas estou aqui hoje para demonstrar que isso não é verdade. Catarina respirou fundo e pela primeira vez olhou diretamente para André. Você me prometeu amor e proteção, mas o que você me deu foi humilhação e dor. Chega. O silêncio na sala foi esmagador. Dona Rosa desviou o olhar, enquanto André mantinha sua expressão endurecida, embora seus olhos refletissem algo que poderia ser arrependimento ou simples frustração ao ver que ele estava perdendo o controle. Horas depois, Catarina e Teresa esperavam em um pequeno café perto do tribunal, enquanto o juiz deliberava. Manuel chegou com um envelope na mão e uma expressão de alívio. Nós conseguimos, Catarina. Manuel colocou o envelope na mesa. O juiz decidiu a seu favor. Você tem o divórcio, medidas de proteção e uma compensação financeira pelos danos sofridos. Catarina sentiu as lágrimas começarem a rolar por seu rosto, mas desta vez não eram de tristeza. Teresa a abraçou com força, enquanto ambas choravam de alívio. Isso não é apenas uma vitória legal, filha. É uma vitória para você, para sua liberdade, disse Teresa com um sorriso cheio de orgulho. No entanto, Manuel as alertou que elas ainda precisavam ser cautelosas. André pode tentar apelar ou até mesmo buscar formas de descumprir as medidas, mas vocês têm meu apoio, e qualquer coisa que aconteça, estaremos preparados. De volta em sua casa, Dona Rosa não conseguia esconder sua raiva. Como você pôde deixar isso acontecer? Ela gritou para André, enquanto ele permanecia sentado no sofá, bebendo em silêncio. Eu te avisei que você não podia confiar naquela mulher. Chega, mamãe, respondeu André com a voz cansada. Eu perdi, ok? Não me lembre disso. Dona Rosa, no entanto, não estava disposta a aceitar a derrota. Ela pegou o seu telefone e discou um número. Eu tenho que resolver isso. Aquela mulher não pode sair impune. Enquanto isso, Catarina e
Teresa voltaram para casa. A tranquilidade que sentiam era algo novo para ambas. Mas elas também sabiam que ainda havia um longo caminho a percorrer. Naquela noite, Catarina abriu o computador e escreveu uma mensagem que ela nunca imaginou que compartilharia publicamente. Por meses eu vivi presa em um relacionamento que me destruiu. Mas hoje eu posso dizer que sou livre. Minha história não termina aqui. É apenas o começo de uma vida que eu nunca pensei que poderia ter. Catarina compartilhou sua publicação nas redes sociais, sem saber que em breve milhares de mulheres leriam sua história e encontrariam nela um exemplo de força e resiliência. A vida de Catarina havia mudado radicalmente desde o dia em que ela deixou a casa de André e Dona Rosa. Embora as feridas emocionais ainda doessem, ela sentia, aos poucos, que o peso de seu passado começava a se aliviar. Cada dia ao lado de Teresa era um lembrete de que ela havia tomado a decisão certa. Embora não fosse fácil se reconstruir do zero, uma manhã, enquanto Catarina revisava sua publicação nas redes sociais, ela notou que havia recebido centenas de comentários e mensagens de apoio. Mulheres de todo o país compartilhavam histórias semelhantes, agradecendo-lhe por ter a coragem de falar abertamente sobre sua experiência. Eu não tinha ideia de que tantas mulheres estavam passando pela mesma coisa, mamãe, disse Catarina, mostrando algumas das mensagens para Teresa. É porque ninguém fala sobre isso, filha. Mas você falou, e veja como você está inspirando outras. Uma das mensagens que mais a impactou veio de uma mulher que havia fugido de um casamento abusivo anos atrás. Na mensagem, ela explicava como havia recomeçado com um pequeno negócio de costura. A ideia ressoou em Catarina, que sempre amou desenhar e fazer roupas. E se nós fizéssemos o mesmo, mamãe? Perguntou Catarina animada. Poderíamos começar com algo pequeno, só nós duas. Teresa sorriu. Eu sempre soube que você tinha talento para isso. Se você quer tentar, eu estou com você. Com o pouco dinheiro que tinham, Catarina e Teresa compraram tecidos, agulhas e linha. A sala de sua pequena casa logo se transformou em um ateliê improvisado. As primeiras semanas foram difíceis, mas Catarina encontrou uma nova energia na criatividade. Enquanto ela costurava, sentia que cada ponto era uma forma de consertar não apenas o tecido, mas também as rachaduras em sua alma. O negócio começou devagar, mas graças às redes sociais e aos contatos que Teresa tinha no bairro, elas começaram a receber pedidos regulares. Uma das primeiras clientes foi Laura, uma mulher que havia lido a história de Catarina online. Sua coragem me inspirou a deixar um relacionamento tóxico, disse Laura, enquanto olhava um dos vestidos que Catarina havia desenhado. E agora, eu quero usar algo que você criou como um símbolo da minha nova vida. As palavras de Laura emocionaram Catarina profundamente. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que tinha um propósito além de sobreviver. Enquanto Catarina e Teresa reconstruíam suas vidas, André se encontrava imerso em frustração. As medidas legais o obrigavam a se manter afastado de Catarina, mas isso não impedia que sua mãe, Dona Rosa, alimentasse seu ressentimento. Você não pode deixar que essa derrota te defina, dizia Dona Rosa constantemente. Aquela mulher nos humilhou. Ela não merecia fazer parte desta família. André não respondia, embora odiasse admitir. Uma parte dele sabia que ele havia perdido Catarina por suas próprias ações. No entanto, o orgulho e a influência de sua mãe não o permitiam aceitar isso plenamente. Dona Rosa, por outro lado, não tinha intenção de ficar de braços cruzados. Através de conhecidos no bairro, ela começou a espalhar rumores sobre Catarina, acusando-a de inventar tudo para obter dinheiro e atenção. Ela nunca foi uma boa esposa,
Dizia a quem estivesse disposto a ouvir. Ela só queria nossa casa e nosso dinheiro. Uma tarde, enquanto Catarina entregava um pedido, ela ouviu algumas vizinhas sussurrando perto de sua casa. Dizem que tudo o que ela publicou na internet foi uma mentira, disse uma. Será verdade? André nunca me pareceu capaz de algo assim, respondeu outra. Catarina sentiu uma pontada de raiva e impotência. Ela sabia de onde vinham esses rumores, e embora uma parte dela quisesse confrontar Dona Rosa diretamente, ela entendeu que não valia a pena. Em vez disso, ela decidiu se focar no positivo. As mulheres que ela apoiavam em seu novo negócio, que começava a prosperar. Naquela noite, ela compartilhou uma nova publicação nas redes sociais, agradecendo àqueles que haviam acreditado nela e apoiado seu empreendimento. O caminho para a recuperação não é fácil, mas cada passo vale a pena. Não importa o que os outros digam, a verdade sempre encontra uma maneira de vir à tona. Enquanto o negócio crescia, Catarina e Teresa começaram a participar de eventos locais, oferecendo seus produtos e se conectando com outras mulheres empreendedoras. Cada vez mais pessoas se aproximavam de Catarina, não apenas por seus designs, mas também por sua história. Conecte-se por sua história. Em um desses eventos, um jornalista se interessou por seu caso e propôs fazer uma entrevista. Sua história poderia inspirar muitas outras mulheres, Catarina. Você estaria disposta a compartilhá-la publicamente? Catarina hesitou no início, temendo que André ou Dona Rosa tentassem usar a atenção da mídia contra ela. Mas então ela se lembrou de todas as mulheres que a haviam apoiado e decidiu aceitar. A entrevista foi transmitida a nível local e teve um impacto imediato. Mais mulheres começaram a contatar Catarina, compartilhando suas próprias experiências e buscando conselhos para escapar de situações semelhantes. O pequeno ateliê que havia começado na sala de sua casa se tornou um refúgio simbólico para muitas. Um lugar onde elas podiam se sentir compreendidas e apoiadas. Enquanto Catarina continuava a crescer pessoal e profissionalmente, André observava de longe como sua ex-esposa florescia sem ele. Pela primeira vez, ele começou a questionar seriamente as decisões que havia tomado. Mas Dona Rosa, como sempre, o empurrava para o ressentimento. Você não precisa dela, André. Não deixe que ela te manipule com essa fachada de vítima. No entanto, as palavras de Dona Rosa começaram a perder força para André. Pela primeira vez, ele parecia estar se confrontando com a possibilidade de que ele havia sido o problema desde o início. Os meses se passaram e o ateliê de Catarina e Teresa já não era apenas um negócio. Tinha se tornado um símbolo de esperança para muitas mulheres da comunidade. Cada peça que elas confeccionavam era uma história de superação, e o boca a boca levou mais e mais pessoas a conhecerem seu trabalho. No entanto, o sucesso não significava que os desafios desaparecessem completamente. Uma tarde, enquanto Catarina atendia algumas clientes, um homem desconhecido apareceu na porta do ateliê. Seu rosto mostrava uma mistura de nervosismo e determinação. Você é a Catarina? Ele perguntou com a voz grave. Sim, sou eu. Ela respondeu, sentindo uma pontada de inquietação. O homem estendeu um envelope para ela. Isto é da parte de André. Catarina pegou o envelope com as mãos trêmulas e o abriu imediatamente. Era uma notificação de um advogado, indicando que André estava solicitando uma revisão das medidas de proteção e alegando que o acordo de compensação financeira havia sido injusto. Teresa, ao notar a mudança na expressão de Catarina, se aproximou rapidamente. O que foi, filha? André, ele está tentando reverter a decisão do tribunal. Ela respondeu sentindo o medo que ela havia tentado superar e invadi-la novamente. Teresa pegou o documento e o leu com atenção. Ele não pode fazer isso.
Você já venceu o caso, Catarina. Eu conheço André, mamãe. Ele nunca desiste quando sente que perdeu o controle. Naquela noite, Catarina ligou para Manuel para informá-lo da situação. O advogado, embora chateado com a estratégia de André, a tranquilizou. Isso é mais uma tentativa de te intimidar do que algo com fundamentos legais. Não se preocupe. Nós vamos enfrentá-lo como fizemos antes. No entanto, o estresse afetou Catarina profundamente. As noites voltaram a ser inquietas, cheias de pesadelos em que ela revivia os momentos mais sombrios de seu relacionamento com André. Durante o dia, ela tentava esconder sua ansiedade enquanto trabalhava no ateliê, mas Teresa notava sua tensão. Você não pode deixar que isso te pare, filha. Você já saiu do controle dele uma vez e pode fazer isso de novo. E se eu não puder, mamãe? Ele sempre sabe como me quebrar. Teresa segurou as mãos de Catarina com firmeza. Não mais. Desta vez você não está sozinha. O dia da audiência para a revisão chegou rapidamente. Catarina se apresentou no tribunal com Manuel e Teresa ao seu lado, enquanto André e Dona Rosa chegaram juntos, como uma frente unida. Dona Rosa, como sempre, mantinha sua expressão altiva, olhando para Catarina com desprezo. O advogado de André argumentou que as medidas de proteção eram excessivas e que André só queria recuperar seu direito de interagir com Catarina. Ele também afirmou que a compensação financeira havia sido desproporcional e baseada em provas insuficientes. Quando Manuel tomou a palavra, ele desarmou cada argumento com precisão. Ele lembrou ao tribunal as provas apresentadas no julgamento anterior, as mensagens ameaçadoras, os relatórios médicos e os testemunhos que confirmavam o abuso. Esta tentativa de revisão não é mais do que uma tática para assediar e intimidar minha cliente, declarou Manuel com firmeza. Catarina tem o direito de viver em paz e continuar com sua vida sem o peso das ações de seu ex-marido. André, visivelmente irritado, tentou interromper várias vezes, mas o juiz o impediu. Finalmente, Catarina se levantou para dar sua declaração. O que eles buscam não é justiça, mas sim me punir por ter tido a coragem de deixar um relacionamento que estava me destruindo. Eu não quero vingança. Eu só quero poder viver sem medo. O juiz ouviu em silêncio, fazendo anotações ocasionais. Após várias horas de deliberação, chegou o momento do veredito. Este tribunal não encontra fundamentos suficientes para modificar as medidas previamente estabelecidas. As proteções continuarão em vigor, e a compensação concedida à senhora Catarina será mantida como foi determinado. Catarina sentiu como se um peso fosse retirado de seus ombros. Enquanto Dona Rosa e André saíam do tribunal com expressões de derrota, Teresa abraçou Catarina. Você conseguiu de novo, filha. Você o enfrentou e venceu. De volta em casa, Catarina decidiu que era hora de dar um passo a mais em direção à sua recuperação. Naquela mesma noite, ela organizou um evento em seu ateliê para mulheres que haviam lido sua história nas redes sociais. Ela queria criar um espaço onde elas pudessem compartilhar suas experiências e encontrar apoio mútuo. O evento foi um sucesso. Mais de 20 mulheres se reuniram, algumas com lágrimas nos olhos, enquanto contavam suas próprias histórias de abuso e superação. Catarina percebeu que não estava apenas reconstruindo sua vida, mas também ajudando outras a encontrar a força para reconstruir as delas. Enquanto isso, André, em seu isolamento, começou a enfrentar uma verdade desconfortável. Dona Rosa, em uma tentativa de manter seu controle sobre ele, continuava a alimentar seu ressentimento. Mas algo em André havia mudado. Pela primeira vez, ele começou a questionar não apenas as ações de Catarina, mas também as suas próprias. Talvez tenha sido minha culpa que tudo tenha terminado assim, ele disse uma noite, deixando Dona Rosa sem palavras. Sua culpa?
Ela respondeu com uma mistura de fúria e surpresa. Ela destruiu esta família, André. Talvez não houvesse uma família para destruir, mamãe. Ele respondeu em um tom amargo antes de sair do quarto. Pela primeira vez, André parecia estar se confrontando com sua própria responsabilidade. A cada dia que passava, Catarina sentia que sua vida tomava um novo rumo. O ateliê que havia começado como um pequeno projeto, agora havia se tornado um negócio sólido. Mas mais do que o sucesso financeiro, o que realmente a enchia de orgulho era a rede de apoio que ela havia criado ao seu redor. Mulheres que uma vez se sentiram tão presas quanto ela, agora se uniam para compartilhar histórias, recursos e esperança. Uma tarde, enquanto Catarina trabalhava em um vestido para uma cliente especial, Teresa entrou com um sorriso no rosto. Sabe de uma coisa, filha? Eu acho que nós criamos algo lindo aqui. Catarina olhou para ela e assentiu, sentindo uma paz que ela nunca havia experimentado antes. Nós fizemos isso juntas, mamãe. Na inauguração de um novo espaço para o ateliê, Catarina tomou a palavra na frente de todas as mulheres que haviam feito parte de sua jornada. Este lugar não é apenas um ateliê, é um testemunho de que, mesmo nos momentos mais sombrios, podemos encontrar a luz. Não importa o quão quebradas nos sintamos, sempre há uma oportunidade para recomeçar. As palavras de Catarina ressoaram no coração de cada mulher presente. Naquele dia, enquanto cortavam a fita para inaugurar o novo espaço, Catarina sabia que ela havia chegado ao fim de uma história, mas também ao começo de algo muito maior. Ela havia encontrado sua voz, seu propósito e, o mais importante, sua liberdade. Homens abusivos geralmente agem de forma calculada para manipular emocionalmente suas parceiras, tornando-as dependentes e vulneráveis. Eles começam criando uma falsa sensação de segurança, prometendo amor eterno e se mostrando atenciosos no início do relacionamento. No entanto, aos poucos, eles começam a minar a autoestima da mulher, com críticas sutis que se tornam mais frequentes e cruéis. Esses abusadores usam o controle como sua principal arma. Eles controlam a roupa, as amizades, o dinheiro e até mesmo os pensamentos da mulher, fazendo-a acreditar que ela não é capaz de tomar decisões por si mesma. Muitas vezes, eles fazem comentários como: "Você tem sorte de me ter. Ninguém mais te amaria assim." Essas palavras são uma estratégia para isolá-la e quebrar sua confiança, até que ela sinta que não tem outra opção a não ser ficar no relacionamento. A violência pode ser verbal, emocional, física ou uma combinação de todas, mas sempre segue o mesmo padrão. O agressor culpa a mulher pelos problemas, minimiza sua dor e a faz-se sentir culpada por querer algo melhor para si mesma. Essa manipulação é tão sutil que muitas vezes as vítimas demoram a perceber que estão presas em um ciclo de abuso. Mas é importante lembrar, a culpa não é da vítima. Nenhuma mulher merece ser desrespeitada, minimizada ou maltratada. Todas merecem amor, respeito e felicidade. Se você está em uma situação assim, lembre-se que é possível sair, que há pessoas e organizações prontas para te ajudar. Você é mais forte do que pensa e merece uma vida cheia de paz e amor. Sair de um relacionamento abusivo é difícil, mas é o primeiro passo para recuperar sua liberdade e reconstruir sua autoestima. Você não está sozinha. Procure apoio. Confie em sua força. E lembre-se que existe uma vida melhor te esperando. Uma vida onde você será amada e valorizada por quem você é. Se esta história tocou o seu coração, convidamos você a explorar mais conteúdo em nosso canal. Temos muitas outras histórias emocionantes e cheias de reflexão, que, como esta, buscam te inspirar e te mostrar que sempre há esperança. Clique no próximo vídeo
e nos acompanhe em outra narração que com certeza vai te prender desde o primeiro momento. Não se esqueça de se inscrever, deixar seu comentário e compartilhar este vídeo com quem você acha que precisa. Obrigado por fazer parte desta comunidade. Nos vemos no próximo vídeo.